Olá, meus irmãos. Vamos continuar então com o nosso estudo do livro de Romanos, agora no capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos aqui em que Paulo ele recomenda que os irmãos vivam de forma a suportar uns aos outros, agradar uns aos outros, acolher uns aos outros. Então, as recomendações que Paulo deixa aqui, caminhando mais para o final do livro de Romanos, é para que os irmãos daquela igreja possam viver de forma fraternal. Ele enfatiza principalmente que os mais fortes deem suporte aos mais fracos. Essa palavra suportar não quer dizer aturar, mas dar suporte, apoiar, acompanhar, edificar. Nesse sentido, então, Paulo já começa o processo de encerramento dessa carta, já se despedindo, já colocando algumas questões finais, mas eu gostaria de ler com vocês, para que isso fique bem claro, alguns versos em que esses verbos suportar, agradar e acolher estão presentes, nas orientações finais de Paulo. Vamos ver então verso 1, capítulo 15, diz assim: Ora, nós que somos fortes. E aqui Paulo está se referindo a fortes, não no sentido de superioridade, de serem melhores do que outros, de ser uma casta talvez hierárquica dentro da igreja, não é isso. Fortes no sentido de serem mais maduros, de terem uma caminhada cristã já de algum tempo, terem, como nós mencionamos no estudo anterior, uma consciência mais estável. É nesse sentido, Repetindo então: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. E essa recomendação está presente também no verso 3, em que ele declara que o próprio Cristo não agradou a si mesmo, antes ele viveu em prol dos outros. A palavra outrocêntrico, ela não existe, mas o evangelho, o verdadeiro cristianismo é voltado para o outro, para as necessidades do outro. E nesse sentido, então, Paulo enfatiza essa questão. No verso 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo, ou seja, não agrade a si mesmo, mas agrade o próximo, satisfaça as necessidades do próximo, esteja sensível ao próximo, tenha empatia com ele. Agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Vamos ver agora o verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Então ele usa aqui o exemplo do próprio Cristo, E nós vimos que lá nos evangelhos, Jesus não tinha nem onde encostar a sua cabeça. Ele vivia pregando o evangelho, ele procurava satisfazer as necessidades do aflito, do necessitado, e a sua vida foi totalmente voltada para o próximo. Então Paulo usa esse exemplo do próprio Cristo como sendo uma meta a ser atingida pelo cristão ali de Roma e também para todos os cristãos espalhados pelo mundo, Vamos dar uma olhada agora no verso 18, que diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, Paulo dizendo isso, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Então Paulo tinha um foco muito claro na sã doutrina. Paulo não pregava usando de artifícios filosóficos, de artifícios da sua cultura, que era extremamente destacada para aquela época. Ele dominava 3 culturas: a cultura judaica, a grega e a romana. Ele era um cidadão romano, era uma honraria, era um status adquirido naquela sociedade, ou por nascer romano, ou por comprar o direito dessa cidadania com muito dinheiro. Então Paulo não era qualquer pessoa. Todavia, ele declara que tudo isso, todo esse conhecimento, diante do conhecimento de Cristo, diante da sua vida no Senhor,
ele declarou que tudo isso não passava de esterco, de coisas insignificantes e que não tinham valor. É interessante essa obra que Deus fez na vida de Paulo, de como Deus o abateu para a sua glória e de como ele foi, vamos dizer assim, escolhido por Deus, pensado por Deus dentre muitas pessoas ali, e uma capacidade intelectual, uma capacidade retórica, de ensino para escrever fora do padrão normal daquela época. Eu creio que Deus escolheu estrategicamente Paulo para cumprir essa obra, esse planejamento tão importante, que era escrever a maioria das epístolas, a maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo, e também poder dialogar, poder entrar num embate de palavras juntamente com os rabinos da época, né, os fariseus, os escribas, que eram pessoas versadas na lei, conheciam profundamente a lei, e para dialogar, para entrar num embate com essas pessoas tinha que estar muito bem preparado, e Paulo era essa pessoa. Se nós observarmos aqui, fazendo um parênteses, né, a história da igreja, após a morte dos apóstolos, o último a morrer na ilha de Patmos foi o apóstolo João, nós vemos que a próxima geração, chamados os pais da igreja, eram pessoas muito bem preparadas. Muitos vinham da filosofia, eram homens que tinham uma grande cultura, portanto, tinham capacidade de escrever, de fazer os seus registros, de argumentar, de defender a fé cristã e também de combater as heresias com muita propriedade que tentaram subverter, né, a sã doutrina, principalmente no início da igreja, no estabelecimento dos seus fundamentos. Enfim, eram pessoas escolhidas estrategicamente por Deus, assim como Paulo foi, né? Vamos ver o verso 19. Então Paulo ele focava na sã doutrina, ele não usava de artifícios humanos para pregar a palavra, ela era anunciada na sua essência. O verso 19, continuando: por força de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, o anunciado Evangelho por Paulo era seguido de sinais, manifestações do poder do Espírito Santo, como se fosse uma validação daquilo que ele dizia, daquilo que ele ensinava. Então o poder de Deus estava latente naquela época de implantação e de estabelecimento dos fundamentos da igreja e do estabelecimento também de algumas igrejas em posições estratégicas do Império Romano. Nós vemos que aquelas cartas escritas, né, as igrejas, que essas igrejas elas eram estabelecidas em pontos em que havia um grande fluxo de pessoas. Geralmente cidades importantes, não eram cidades pequenas no interior, insignificantes, mas eram cidades cosmopolitas, onde passavam pessoas de várias etnias, de várias religiões, do mundo inteiro naquela época. Então essas igrejas, elas foram estabelecidas nesses pontos estratégicos, né? Como por exemplo Éfeso, uma importante cidade, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, que eram cidades importantes da época, né? Creio que tudo isso faz parte de uma estratégia que Deus usou para que o Evangelho fosse propagado por toda aquela região naquela época, né? E para a gente finalizar, do verso 30 ao 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então Paulo estava pedindo orações porque ele haveria de retornar, de ir para a Judéia, para Jerusalém principalmente. Ele levaria uma oferta feita pelos gentios aos cristãos judeus que estavam sediados ali em Jerusalém. Ele ia com essa incumbência, e ele diz aqui em alguns versículos anteriores em que os gentios, de uma certa forma, deveriam reconhecer
serem gratos aos judeus, porque o Evangelho, na verdade, chegou até os gentios através dos judeus. Jesus, ele era judeu. A palavra, a lei, foi entregue prioritariamente aos judeus, lá no Velho Testamento, a Torá, né, os 10 mandamentos, aqueles livros, né, que falam sobre a lei de Deus, sobre os fundamentos, né, da sã doutrina. Então, em gratidão a isso, os crentes gentios, os gregos, os romanos que estavam se convertendo, deveriam estar sensíveis às necessidades dos pobres de Jerusalém, dos judeus cristãos pobres de Jerusalém. Verso 32, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então Paulo, ele estava indo para Jerusalém, continuar o seu trabalho de divulgação do Evangelho. Ele foi chamado prioritariamente para ministrar aos gentios, assim como Pedro foi chamado para ministrar aos judeus, e ele foi perseguido pelos lugares onde ele passou, ele sofreu muita oposição, e, ao que tudo indica, essas orações feitas pelos irmãos ali de Roma surtiram o seu efeito. Então, ele foi bem aceito ali em Jerusalém, ele pôde pregar o Evangelho, todavia ele foi preso em Jerusalém, mas isso não impediu que o Evangelho fosse propagado naquela cidade. Obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe a todos.